Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros do canal do YouTube e da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Olá, que a graça, que a paz e que o amor de Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Desejamos a você saúde, alegria, amor. Eu tenho certeza que o seu lar tem sido um pedacinho do céu, que a presença de Jesus se faz constante aí na sua casa, através da sua vida, de você mulher, de você homem que está assistindo, você que é adolescente, você que é jovem, você que está aí com seu filho que ainda é criança. Eu tenho certeza que a presença de Deus é real na sua casa, porque onde tem um filho de Deus, ali a presença de Jesus é real, porque nós somos pequenos cristos aqui nessa terra. E eu quero dizer, esse mês de maio é o mês das mães, e agora, domingo que vem, nós vamos estar comemorando o Dia das Mães. Eu quero parabenizar a você que é mãe biológica e mãe do coração. Ser mãe é um grande privilégio que Deus nos concede, de trazer uma criança a esse mundo. Eu tenho certeza, se Deus te deu esse privilégio, é porque Ele sabe que você, como mulher, como mãe biológica ou mãe do coração, você foi escolhida para cuidar dessa criança, para ensinar os caminhos do Senhor. E eu tenho certeza, você que é mãe, que talvez você diga assim: mas irmã Elisete, eu como mãe dei o meu melhor, fiz tudo o que eu pude, e hoje, meu filho está afastado, está longe. Olha, não se preocupe. Eu entendi o segredo da intercessão depois que eu fui mãe. Depois que nós nos tornamos mães, nós oramos o tempo todo pelos nossos filhos. Estamos sempre preocupadas. Senhor, guarda meu filho onde ele estiver. Guarde o futuro dele, o futuro sentimental, o futuro profissional. O importante é você interceder e crer nas promessas de Deus, e como mãe, ser uma boca profética dentro da sua casa, como a mulher virtuosa era. Lá em Provérbios 31, 26 diz que a instrução fiel estava na ponta da sua língua. Esse é o segredo de sermos mães. Pode ter certeza que você tenha sempre uma palavra profética, que você seja a boca de Deus dentro da sua casa, para orar pelos seus filhos, para abençoar seus filhos, sendo também um exemplo. E pode ter certeza, na hora certa esse filho pródigo vai voltar. Ele vai comer bolotas, e quando ele estiver lá comendo bolotas, ele vai lembrar: na casa da minha mãe, na casa do meu pai, quantas palavras eu ouvi de bênção. Eu sei que lá é o meu local de refúgio, e ele vai voltar. O importante é lançar a semente. Lance a semente, e na hora certa você vai ver o fruto da sua semeadura. Então, que Deus abençoe a todas as mamães que estão assistindo aqui a essa programação, mães do coração, mães biológicas, mulheres também que são mães espirituais, que oram pelos seus discípulos, aquelas pessoas que ela traz para Jesus. Quantos filhos que não têm uma mãe presente, mas tem uma mãe espiritual que é intercessora, que ora, que ele pode ligar, ela pode ligar e contar com aquela pessoa. Que Deus te abençoe. E eu conheço mulheres que não tiveram filhos e nem adotaram, mas tem muitos filhos espirituais.
que elas são mães de rapazes e de moças, elas intercedem, elas oram, elas aconselham. Eu quero abençoar você também, porque a mulher tem essa função mesmo, de ser cuidadora, de ser acolhedora. Que Deus abençoe a todas vocês. Nós vamos começar adorando ao Senhor. Olha como é importante você entender esse segredo de adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Não importa aí na sua casa o que esteja acontecendo, mas agora abra o seu coração e vamos adorar aqui junto com as meninas do louvor. Abra a sua boca e adore ao Senhor, porque a adoração liberta, transforma, cura e faz milagres. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Adore o Senhor aí dentro da tua casa, onde você estiver, adore. Quando a noite fria cair sobre mim, E no deserto eu me encontrar, me ver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. cantinhos, olha o seu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Aleluia. Dança na presença do Senhor. Oh, aleluia. Meu corpo, olha o seu corpo na presença do Rei. Então eu direi, Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. olha o som na presença do Rei. Olha se eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, Olha se eu grito, 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 grito na presença do Rei. Olha se eu corro na presença do Rei. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Oh, aleluia, aleluia. Ei, mulher, você que está aí na sua casa, pare tudo agora. Ei, pare tudo agora e se derrame aos pés do Senhor. Adore conosco. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes
você pode realmente se derramar diante de Deus, fazer uma declaração de amor para Ele, dizendo que Ele é o amado da sua alma, que pode faltar tudo nessa vida, mas que não falte a presença do Deus Espírito Santo na sua vida. Porque quando Deus supre o vazio dele na nossa alma, pode ter certeza, nós somos um ser completo. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença do Deus Espírito Santo, está faltando aquilo de mais importante para o qual você foi criado e eu fui criada nessa terra. Que nós fomos criadas, como está lá em Efésios 1:12, para louvor da sua glória. Nós estamos aqui para nos derramarmos diante de Deus e reconhecermos a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade. Então, quando você adora, diz, Senhor, eu quero me derramar diante de Ti, independente do que aconteceu essa semana, independente, Senhor, está escasso aqui na minha casa nesse momento, a minha despensa, está faltando alguma coisa. Senhor, eu perdi até um ente querido. Senhor, eu estou vivendo um momento que eu não estou entendendo. Muitas pessoas não estão entendendo, mas eu quero te dizer, não perca o foco. Você foi criada, eu fui criada. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, para nos derramarmos diante dele em todos os dias, em todos os momentos, independente das situações. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Tu és o amado da minha alma, Senhor. Tu nos enviaste a este mundo para reconhecermos a tua grandeza e a tua soberania. Que você entenda isso e realmente se derrame diante do Senhor. Adore. Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer ouvir o teu louvor. O inimigo tem feito de tudo para calar o ser humano, para com que ele murmure. Mas mais do que nunca, são nesses momentos que nós temos que abrir a nossa boca e declarar que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle desse Deus. E é por isso que nós o adoramos, que nós o louvamos. E nós vamos orar agora. Porque é importante quando a Bíblia diz que nós temos que orar pela nossa nação, por aqueles que estão em evidência, cumprindo cargos específicos na nossa nação. Nós vamos orar aqui pelo Brasil e por Israel, porque a Bíblia manda a gente orar pela nossa pátria e orar também por Israel. Porque se houver paz em Jerusalém, pode ter certeza, no mundo vai ter paz. Então eu quero chamar aqui, vem cá, pastor Ivana. Nós vamos estar orando. E é tão importante a oração, porque eu tenho um livrinho de oração, e lá no meu livrinho eu estava lendo essa semana, falando até com a pastora Zenete numa live, e eu estava lendo logo na primeira folha que diz assim: a oração clareia a visão de forma maravilhosa, acalma os nervos, determina funções, firma propósitos, suaviza e fortalece o espírito. Olha o poder da oração, o poder da intercessão, o poder do clamor. A nossa visão, ela se abre pela fé de uma forma maravilhosa. Ela acalma os nossos nervos, a nossa ansiedade. Quando você está nervosa, ansiosa, ore, fale com Deus, Ele está pronto a te ouvir. Ela determina funções. A nossa oração tem esse poder de nos orientar nas nossas funções do dia a dia, como mulher, como esposa, como mãe, como amiga, como conselheira. Isso é muito importante. Firma os nossos propósitos, suaviza e fortalece o nosso espírito. Então nós vamos orar agora, determinando funções dessa nação, não é, Ivana? Proclamando que eu tenho certeza que o Brasil é do Senhor Jesus. Tem uma igreja orando aqui no Brasil, intercedendo. E nós temos que declarar, isso tudo vai passar. E eu tenho certeza que o Brasil vai ser primeiro mundo. Nós vamos ter pessoas da igreja, pessoas comprometidas com o reino, assumindo os 7 montes dessa nação, na política, na economia, na saúde, na religiosidade, na educação. Nós vamos ter homens e mulheres de Deus, jovens, atuando, sendo canal de bênção, pessoas íntegras, sinceras, honestas, que querem ver o bem da nossa nação. Então vamos orar. Vamos orar. Momento de crise é momento de ruptura para mudanças.
Ninguém gosta muito de viver mudanças, porque a gente está tão acostumada com aquilo ali, até o ruim a pessoa acostuma, né? Mas o Senhor está movimentando. A igreja tem se colocado de pé, as pessoas têm modificado a sua forma de buscar a presença de Deus, e é isso que Ele quer fazer conosco, mudar a nossa mentalidade e o nosso sentimento, porque Ele está fazendo uma faxina para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de chegarmos diante de Ti e queremos te apresentar, Senhor, a nossa nação, a nação que Tu nos plantaste aqui nesse lugar, Senhor, com um propósito específico. Senhor, eu sei que Tu estás, Senhor, realizando algo maravilhoso, Senhor, através de toda essa dificuldade. Eu vejo a Tua boa mão, eu vejo, Senhor, que Tu estás levantando a Tua igreja para uma nova consciência. Senhor, nos ajuda a aprender a guerrear. Tu nos colocaste na terra, Senhor, para destruir as obras do diabo. Senhor, que toda obra que o inimigo tem levantado contra essa nação, que caia por terra pela autoridade do nome de Jesus. E em nome de Jesus que vamos contra ti, Satanás. Tu estás derrotado, já foste derrotado na cruz do Calvário. E o nome do Senhor está sendo estabelecido nesta nação. Ó Deus, para que tu possas levantar, Senhor, os teus filhos nos lugares certos, Senhor, para que possamos proclamar o teu nome, não só nesta nação, mas em toda essa terra, Senhor. Levanta a nação brasileira, que possamos, Senhor, olhar para cima, saber que a resposta vem de ti, não vem de homens, Senhor, mas tu trabalha através de homens. Então capacita cada um, tira do lugar aqueles que são impedimento, Senhor, aqueles que vêm atravancar, Senhor, a tua boa obra. Que, Senhor, não há quem possa impedir o teu agir, operando tu, quem impedirá? Não há homem, Senhor, não há ser celestial que esteja acima de ti, Senhor. E a ordem, manda a ordem a teu respeito para a nossa nação. Se levanta do teu trono, Senhor, e coloca tudo no seu lugar, e que tudo seja feito para a glória, para louvor, para a adoração do teu nome, e que todos saibam que aqui há um Deus, e há uma nação, há um povo que tem se levantado, e tu vais, Senhor, edificar, Senhor, a tua igreja cada dia mais, porque tu estás nos renovando, Senhor, e nos ajudando, para que a gente entenda, não lutamos com o nosso braço, mas lutamos na força do Senhor, e não há gigante que fique de pé pela autoridade do nome de Jesus, que eles caiam por terra, todo gigante que tem afrontado, que tem se levantado, ó Deus, coloca por terra, assim como tem destruído, Senhor, a Golias, há tantas nações que já se levantaram contra o teu povo, Senhor, mas tu tens prevalecido. Então toma nas tuas mãos a nação brasileira, capacita, Senhor, o teu filho que está ali, o presidente da república, a sua família, dá ele sabedoria, dá ele graça, dá ele entendimento, e a cada um, Senhor, que está ao seu lado, Senhor, para abençoar esta nação, capacita-nos, Senhor, capacita-nos e nos prepara para que a gente possa ocupar o lugar que tu tens reservado, Senhor. Abençoa também a Israel, porque tendo paz em Israel, também nós somos abençoados. Somos povo vindo de lá também, porque somos filhos de Abraão. Toma, Senhor, Israel em tuas mãos, que haja paz, Senhor, naquele lugar, que possamos andar unidos, num só propósito, num só espírito, aguardando a boa vinda do Senhor. Sê conosco, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, por tudo que tu estás fazendo e por tudo que tu vais fazer, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se é algo que nós temos que fazer diariamente, é orar pela nossa nação. Ore sim pelo nosso presidente, interceda por ele, pela casa dele, pelas pessoas que estão em eminência, pelos nossos governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores, para que Deus coloque homens íntegros e que eles possam pensar realmente, sim. Agora a gente está vendo a importância de investir na saúde, não é verdade? Na educação, nos hospitais. Agora nós estamos vendo essa importância. Eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas ali voltadas para o ser humano, sem uma ambição egoísta, não é? Pensando só em si, não, porque Deus está vendo. Deus está vendo. E a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai
colher. Então, a nossa oração é para que Deus coloque ali homens e mulheres de Deus, que pense sim no ser humano, no povo, que invista na saúde e na educação. Bom, mas nós estamos querendo aqui fazer uma homenagem para as mães, e você vai assistir um vídeo de 1 minutinho. Eu pedi, porque Deus faz milagre. Eu disse aqui que a gente tem mulheres que querem ser mães, e ser mãe é um privilégio, tanto mãe biológica como mãe do coração. Mas eu quero o testemunho de uma menina, né, a Sheila, lá da Devec Lapa, que, segundo os médicos, ela não poderia ser mãe, e aí eu pedi para que ela mandasse o seu testemunho de milagre. Vamos lá assistir. Olá, preciosos, a paz de Cristo. Hoje nós estamos passando por aqui para testemunhar o milagre de Deus nas nossas vidas. Bem jovenzinha, eu já fui diagnosticada com todas as impossibilidades para gerar uma vida. O médico foi muito claro, com ovário policístico, trompas obstruídas, endometriose, nódulos, filhos somente com fertilização in vitro. O que o médico não sabia é que nós já havíamos recebido uma palavra da parte do Senhor, e nela nós depositamos toda a nossa confiança e esperança. Anos se passaram, e hoje, para a honra e para a glória do Senhor, nós estamos vivenciando o momento mais pleno das nossas vidas. Estou aqui no finalzinho da gestação, contando os dias para nossa bebê chegar. O que eu quero deixar de mensagem para vocês: creia na palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Também vou aproveitar o dia especial do Dia das Mães para deixar aqui um beijo carinhoso para minha mãe, para minha sogra, para a pastora Elisete, mulheres exemplos de mães. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Bom, você assistiu aí o depoimento da Sheila, que, segundo os médicos, não poderia ser mãe, e ela está sendo mãe, né? Que lindo, é isso aí. Deus tem promessa, fica tranquilo, Ele vai cumprir. Quero chamar aqui, que nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre missão ser mãe, né? Vou chamar a pastora Ivana e vou chamar aqui a minha cunhada, a Suzana Malafaia, que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre essa missão tão importante. Ser mãe é um privilégio que Deus nos dá, pode ter certeza. Tanto você que é mãe biológica, como mãe do coração. E a gente já quer começar aqui parabenizando a vocês, dizendo que é um milagre trazer um bebê ao mundo, não é verdade? E quando Deus escolhe, pode ter certeza, se você tem esse privilégio, sinta-se uma mulher muito especial por isso. Bom, quero começar aqui com a pastora Ivana. E aí, como é que é a sua missão de ser mãe? Está desligado. É dura. Quer dizer que não é fácil não, né? Não é fácil. É isso mesmo. Diz o seguinte: se você não quiser ter trabalho agora, você vai ter muito trabalho depois. Então, é melhor a gente ter trabalho agora, isso, quando a gente está ali ainda com os nossos filhos, debaixo do nosso teto, apesar que minha filha já está entrando na juventude. Mas é um desgaste. Ninguém fala isso, né? Ah, ser mãe, coisa linda. Mas, gente... Não, mas tem uma frase que diz assim: ser mãe é padecer no paraíso. E é verdade. É um grande paraíso, mas tem que ter o seu esforço. E outros filhos criados trabalham... Para dobrar, mas são já... Porque ninguém fala isso, mas quando botaram minha filha em cima de mim, eu falei assim: e agora? Eu senti o peso da responsabilidade, porque dependia, primeiro, totalmente de mim, e eu tinha o privilégio de ensinar alguém. É como se Deus tivesse me dado Jesus, né, entre aspas, e falado assim: agora você cuida e eu vou pedir conta. Porque não é tua, é minha. Está emprestado. E você vai fazer um trabalho, mas essa filha é minha e quem vai conduzir a vida dela sou eu. Mas como é que eu pegava uma criança e apresentava ela a Deus? Porque era isso que eu ficava pensando. Eu preciso levar ela até Deus para que ela conheça esse Senhor e possa seguir os seus passos. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? Você só tem uma responsabilidade. E você, Suzana, que teve 3 responsabilidades? Eu ia falar para ela, triplica. Se for difícil, imagina com 3, né? Mas eu louvo a Deus pelos meus filhos. Sou grata a Deus porque consegui criá-los no temor da palavra de Deus. Eu aprendi desde cedo, bem antes de eu me casar, né, que
o Provérbios 22, instrui a criança no caminho que deve andar. E uma vez eu perguntei, minha mãe é psicóloga, professora Albertina, né? E eu perguntei para ela, mãe, quanto tempo que eu levo para... Como é que eu começo a orar pelos meus filhos? Que dia, que horas, quando? Ela disse 20 anos antes deles nascerem. Né? Então, desde já, você que está pretendendo se casar, já se casou, que vai ter seu filho, pretende ter filhos, comece a orar. Comece a orar por eles, pela vida profissional, pela vida matrimonial, conjugal, financeira. Isso é muito importante, né? E, como a pastora Ivana falou, nós temos muitas dificuldades. É muito difícil criar porque ninguém nasce sabendo ser mãe, não é verdade? Verdade, a gente como você falou, a gente, apesar de ter uma história, por exemplo, eu tive uma boa mãe, né, que foi modelo, que foi exemplo, que isso é muito importante. Nós que somos mães, nós temos que ter esse cuidado de sermos exemplo de aquilo que a gente falar, a gente ser exemplo naquilo que fala, né, para não haver uma distorção na mente dessas crianças. Mas com tudo isso, quando você está grávida, meu Deus, vem um filho, como é que vai... Você começa com os seus questionamentos, né? Com os seus medos, com as suas inseguranças. Isso faz parte. Mas uma coisa que eu acho muito importante da gente como mãe, que a gente tem que ter o cuidado, é porque a gente se cobra muito. Né? Depois que os filhos crescem, ou que eles já estão assim, entrando na adolescência, que estão começando a fazer os seus questionamentos e fazer as suas escolhas, tem muitas mães que se cobram e se culpam. Onde é que eu errei? Onde é que eu falei? O que vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Eu estava até conversando esses dias, né? Estava falando o seguinte, que o problema é a livre escolha. Se Deus não tivesse dado isso para a gente... O livre-arbítrio, né? Porque a gente instrui, mas quem vai escolher são os filhos. E, às vezes, tem mães que, quando aquele projeto não vai como ela gostaria, ela começa a se culpar. Aí eu pergunto assim, aonde que Deus errou? Porque ele formou Adão com as suas mãos e estava todos os dias com Adão conversando no paraíso. Num ambiente de total harmonia e paz, amor e alegria. E Adão fez o que fez. E o filho desobedeceu. O filho não, os filhos, né? Não vamos falar só Adão, não. Eva também. Os dois. Então, não é uma responsabilidade nossa a escolha que os nossos filhos vão fazer na vida adulta. Né? Mas muito importante você falar e frisar isso, porque eu atendo mães e ouço, e muitas mães que deram, dentro do seu possível, o seu melhor. E elas ficam se cobrando, onde eu errei, onde eu falhei. E eu sei que uma das táticas de Satanás é se utilizar da culpa, né, para tanto paralisar essa mãe, como até o poder de intercessão dela pelos filhos, não é verdade? Eu já falei isso até um dia para mim. E a gente tem que botar essa responsabilidade nos ombros deles. Sim. Porque, às vezes, eles ficam achando que é um favor que está fazendo para a gente. Eu falo, olha, eu vou até chorar, mas quem vai pagar o preço vai ser você. Então, você pense o que você está fazendo, porque tem escolhas que, às vezes, não tem como voltar atrás. Foi feito um estrago. Né? E, dali, pode até consertar, mas vai ficar uma marca naquela pessoa. Então, é melhor você caminhar sem marca. Mas, se você quiser cair, se você quiser tropeçar, vai ser uma escolha sua. Você vai pagar o preço. Suzana, conta um pouquinho para a gente, assim, você... mãe de 3, né? Trabalhou fora durante um tempo. Como é que você lidava? Conta um pouquinho aí para mulheres que talvez estejam nos assistindo e que também são mães, trabalham fora, né? Tem os seus afazeres, e às vezes elas ficam assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Como é que vai ser isso? O que te ajudou? Porque eu sei que você foi professora secular muitos anos, né? Com os teus 3 meninos. Como é que você lidou com isso? Olha, antes de tudo, eu não posso deixar de falar que foi com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E foi uma parada dura, porque na época que meus filhos eram pequenos, eu não tinha carro, e meu esposo trabalhava muito longe, trabalhava com um missionário, o irmão dele, pastor Rick Bonfim, e ele ficava a semana inteira lá, às vezes 15, 20 dias, já ficou até 2, 3 meses longe, e eu com as 3 crianças. E eu não tinha carro. E eu trabalhava, morando em Jacarepaguá, eu trabalhava lá em Nilópolis. Eu fiz o concurso, fui aprovada para a escola lá. E aí eu me mudei depois para Penha. Às vezes eu ficava em Jacarepaguá, às vezes eu ficava na Penha, Jacarepaguá, a casa da minha mãe. Mas não tinha refresco, eu tinha que levar as crianças, né?
Porque uma hora você tem uma pessoa para te ajudar, outra hora você não tem. E o que eu tinha que fazer? Minha opção era pegar 2 conduções com bolsa, com guarda-chuva, quando chovia, com tralha, com tudo. E eu levava as crianças, pedia licença para a diretora e fazia lá um bercinho para ele e ficava com medo de chegar uma orientadora e ver que no meu armário tinha fralda, tinha mamadeira, tinha até liquidificador para fazer a papinha. E era assim um desespero, mas eu dava aula, às vezes com ele, com o meu mais velho, né, no meu braço, botando para dormir, servindo merenda. Mas eu não murmurava, era muito cansativo. E eu só falava assim, Jesus, me ajuda, olha a minha coluna, eu não estou aguentando, Senhor, mas o Senhor vai me dar graça, porque eu preciso ajudar o meu esposo. Eu vou dizer a verdade, se eu tivesse uma condição financeira melhor, meu esposo, eu não teria saído para trabalhar, eu teria ficado com eles. Mas já que Deus me deu aquele concurso, e eu estava pedindo e Deus aprovou, eu fui aprovada, eu vi que era da vontade de Deus, né? E era uma ajuda dentro de casa. Não sair para trabalhar, pastora Elisete, por vaidade. Ah, não quero ficar em casa. Porque muitas mulheres hoje agem assim. Você está tocando né? em algo muito importante que eu ia fazer essa pergunta. Verdade. Porque muitas mulheres podem se abdicar do seu trabalho enquanto as crianças são pequenas para ficar em casa. E outras não, como foi o seu caso. Mas muitas até, não, eu vou pagar alguém para cuidar, eu vou colocar alguém no meu lugar e vou trabalhar. Então, mesmo você trabalhando, você reconhece que quando no período que eles são pequenos, se puder, vale a pena ficar em casa. Fica em casa, porque o lar é o primeiro ambiente de socialização da criança. Ele precisa chegar lá no maternalzinho já equilibrado emocionalmente, com a educação que ele recebeu no lar, com aquela base de amor que ele recebeu no lar. Eu lidei desde os pequenininhos, desde 2 aninhos, né? As crianças saíam lá da creche e vinham do berçário, vinham para a minha turminha. E eu lidei com as crianças que as mães estudavam, trabalhavam. E eu vou dizer a verdade, muitas não queriam ficar em casa. Podendo ficar em casa, elas não queriam ficar em casa. Elas falavam, não tenho paciência. Algumas até diziam assim, eu não nasci para ser mãe, eu não sabia que era assim. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente trabalhe, a responsabilidade dessa criança continua sendo nossa. Sim, por mais concordo. que eu tenha alguém que esteja tomando conta, Sim. que é a avó, mas essa responsabilidade é minha. Eu jamais passei... Olha, eu até brincava, falava assim, olha, se tu chamar outra pessoa de mãe, eu vou ficar muito aborrecida, porque eu cumpro o meu papel. Eu chegava de noite, eu ia fazer a lição, quem corrigia era eu não deixava essa responsabilidade para outra pessoa, eu ensinava a Bíblia, eu estava ali com ela, eu me esforçava bastante para que eu pudesse cumprir o meu papel. Sim. A minha sogra até falava que eu chegava, eu lavava a mão, ela era ainda menor ainda, né? Eu lavava a mão e ela falou, ela chegou, acabou, não precisa mais de ninguém, porque eu sabia qual era o meu papel ali. Eu precisava ser mãe, uma mãe dedicada, uma mãe que tivesse uma referência, né? Quando ela olhasse, ela não ficasse confusa. Quem é a minha mãe? Porque começa a chamar um monte de gente de mãe, porque está faltando essa referência. Se os seus filhos estão... Vou te falar uma coisa, se o teu filho chama um monte de gente de mãe, cuidado, o que você está fazendo com o teu papel. Não abra mão dele, porque Deus vai cobrar de você. Não, eu estava com uma pessoa no debate e ela falou justamente sobre isso. Ela falou, eu abdiquei do meu trabalho durante um período porque eu fui ver as fotos dos meus filhos e eu vi que eu não estava com nenhuma. Ele estava ou com a babá, ou com a avó, ou com alguém. E eu me procurei nas fotos e não me vi nas fotos. Então, eu falei, peraí. Então, ela sentiu essa falta através das fotos. Então, foi uma coisa muito interessante. Porque a gente sabe, por mais que a mulher trabalhe, que seja uma profissional, mas a gente sabe que o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Você, como mulher, se você casou, né, você vai ter que entender, você pode ser uma excelente profissional, uma mulher empreendedora, mas o lar ainda vai ser a sua primeira prioridade. E se você tem filhos...
Não é verdade? Por isso eu vejo assim que a mulher, ela tem que se preparar para a maternidade, não é verdade? Porque realmente, eu vou dizer, quando meus filhos chegaram, mudou totalmente a minha rotina. Uma das coisas que eu e Silas comentamos, foi uma crise realmente, porque nós dois trabalhávamos fora, só chegávamos à noite em casa, trabalhávamos de dia, né? E à noite no seminário, chegava em casa para dormir, era tudo prático. Quando chegou o primeiro bebê, foi uma mudança muito grande. Então, a gente tem que se preparar. Né? Eu acho assim que você casou, se prepare. Filho tem que ser planejado também. Vocês concordam com isso? Com certeza. Sim. Esperei 10 anos. É isso aí. Porque eu estava estudando, então eu trabalhava de dia, estudava de noite. Que horas que entra a criança? Como que eu vou ter bom um falar filho sobre isso, porque eu tenho certeza que tem meninas que são casadas novas, que estão assistindo, não é verdade? Então, filho tem que ser planejado e preparado, sim. Né? E eu tinha Você essa se preparar rotina de psicologicamente, estar né? o dia inteiro Porque fora. muda a rotina da nossa casa, não é E verdade? muda até a nossa identidade. Porque Sim. a gente passa a ser mãe. Mãe. Né? E até então não era isso. E é um outro papel, uma outra função. E eu não me permitia estar o dia inteiro fora. Eu precisava ter um momento de estar em casa. Para mim era difícil, mas eu precisava, à noite, estar em casa para estar com a minha filha. É bom você falar sobre isso, pastora, porque eu já vi mulheres ansiosas para ter filho e falava assim: eu quero muito, por mim eu já parava de tomar um remédio, mas o meu marido não quer de jeito nenhum. Aí a mulher engravida, sem estar de acordo com o esposo, olha a crise que vai enfrentar depois. Aí começam as brigas. No início, tudo são flores. A gente sabe desse ditado, é verdadeiro, né? No início, o marido achou bonito a carinha dele, escolheu o nome. Daqui a pouco, começa as noites sem dormir. E aí, a primeira coisa que ele vai falar: eu disse a você para você não engravidar, agora segura que é teu. Então, fica aquele jogo de empurra. Eu já vi isso, conversava com muitas mães, converso, né? Várias mães que falaram isso para mim. Agora eu estou com o meu casamento todo assim e tal, e o que eu faço? Eu disse: bota o joelho no chão, pede a Deus, perdoa, conversa com o seu esposo, ora por ele para que ele venha aceitar, porque aí acaba tendo uma rejeição. A criança acaba sofrendo indiretamente de uma rejeição, porque, de uma forma ou de outra, em algum momento, ele vai ouvir o pai falar: eu não queria que você engravidasse. Ou seja, eu não queria que você tivesse essa criança. Falando assim para a criança de uma maneira que a criança pode até entender: meu pai não gosta de mim, ele não queria que eu viesse ao mundo. Isso traz um sério conflito conjugal. Então, fica aqui uma advertência e um conselho, né? Para jovens casais. Eu acho que o filho tem que ser planejado. Sim, é algo que vocês têm que se preparar, né? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, né? Para que tudo ocorra da melhor forma possível. Claro que tem imprevistos, tem. Acontece, às vezes, né? De a mãe engravidar, né? De repente, mulheres eu conheço que ligaram as trompas. Aí, quando Deus quer mandar, não adianta. Né? Conheço mulheres que estavam com as trompas ligadas e vieram beber. Então, a gente tem que entender. Ser mãe é algo assim muito especial, muito bom e um privilégio que Deus nos dá. E eu tenho certeza, se Ele te deu esse privilégio, é porque Ele sabe que você pode exercitar esse papel. E eu acho Vamos falar do lado bom de ser mãe também. Né? E é um amor que a gente não tem por outra pessoa, não é? Por mais que a gente goste verdade. de O amor alguém, é diferente. E eu acho que é o amor mais perto do amor de Deus. Porque, às vezes, os filhos... sempre tudo é lindo o que eles estão fazendo. Né? É bonito, quer dizer, aspas. Mas a gente consegue, né? Independente de malcriação, a gente continua amando, a gente continua intercedendo, continua lutando pelaquela criança. E é algo muito especial, é divino. E saber que Deus está contando com você para povoar o céu. A gente consegue dizer que é lindo o desenho mais feio do filho. Aquele que não é a rabiscação, né? Porque ele está exprimindo ali a forma dele, o pensamento dele, através daquele rabisco, entre aspas. Eu só quero deixar uma dica aqui. Quando você se deparar com o seu filhinho, que ele fizer aqueles rabiscos, aquelas coisas todas, você não diga que é feio e nem pergunte o que é, porque ele sabe o que é,
mas você não sabe. E isso vai frustrá-lo, dele chegar para você e mostrar, e vai falar, minha mãe não sabe o que é? Poxa, eu fiz um desenho tão bonito. Então, apenas elogie, não precisa ser hipócrita, né? Mas apenas elogie. Puxa, que bom que você está fazendo, que você está desenhando. Olha, vai ficar melhor. Olha, que lindo, e etc. Né? É proferir palavras de bênção. Isso. Né? Porque, às vezes, saem palavras que vão ferir para a vida toda aquela pessoa. A gente está no finalzinho, eu queria que assim, cite uma mulher assim, da Bíblia de mãe que você admira, Suzana. Que você possa deixar de exemplo aí para as mulheres. Uma mulher da Bíblia que foi mãe, que você admira. Tem tantas, né? Tem tantas, mais uma assim que você Joquebede. Joquebede. Joquebede, ela foi uma mulher de fé, de coragem. Sabe que, uma ocasião, eu estava conversando com um rapaz, e foi assim, num comércio, eu fui comprar alguma coisa, e ele falou que a esposa batia muito no filhinho, de 2, 3 anos. Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo sobre Joquebede. E eu falei assim para ele, eu quero deixar essa mensagem aqui. Você sabe quanto tempo você vai ficar com seu filho? Joquebede sabia quanto tempo ela ia ficar com o filho dela? Não, né? Ela não sabia. Em dado momento, ela teve que fazer aquele cestinho e colocar o filhinho dela no rio. E esperando, através da fé, que Deus providenciasse um socorro para ela. Imagina o coração partido de Joquebede. E aí eu falei isso para aquele rapaz, mas veio assim ao meu coração, e ele começou a chorar. Ele falou, eu vou cuidar melhor do meu filho. Aí eu falei, pensa nisso, está escrito lá na Bíblia. Aí falei alguma coisa da história para ele, como aconteceu. Eu falei, quanto tempo você acha que você vai ficar com seu filho? Quanto tempo? A gente observa as reportagens, né? Quando uma criança morre. Essa semana mesmo houve um menino de 15 anos que faleceu, e eu ouvi uma pessoa da família falar, se eu soubesse que eu ia ficar tão pouco tempo com ela. Então, preste atenção na educação que você está dando ao seu filho. Não deixe de trazer para a casa do Senhor, Amém. Que é o melhor lugar do mundo para ele aprender a palavra de Deus e ser educado, juntamente com a educação do lar que você está dando a ele. Qual é a mulher da Bíblia, Ivana? Maria. Maria, porque ela foi bem-aventurada. E você é bem-aventurada por ser mãe. E ela deu o filho para a humanidade. Ela podia ter tentado segurar aquele filho para ela, né? Não vou dar, não. Mas ela deu. E você também está colocando um filho no mundo para dar para a humanidade. Então, valorize, veja a potencialidade dele para poder incentivá-lo, o seu crescimento. E eu tenho certeza que você vai entender o projeto de Deus para que você possa se chegar mais ao Senhor, ouvir dele quais são as instruções que você precisa dar a um filho de Deus para que ele possa ser bênção. Você não sabe quem o seu filho pode ser lá adiante. Então, faça o seu melhor, porque ainda que ele não venha a ser um destaque na sociedade, ele é um destaque no céu, porque ele é único para o Senhor. Né? Glória Amém. a Deus. E o nosso desejo é que Deus abençoe a todas as mães. Amém. Que Deus possa nos dar realmente sabedoria, graça, unção. Esse mês a gente está estudando sobre uma mulher que foi mãe bem idosa, Isabel. Né? Então, nunca é tarde para ser mãe. Hoje a gente sabe que muitas mulheres, né, estão até deixando para ser mãe mais tarde. E é uma opção que elas fazem. E eu acho assim que as pessoas têm que saber as suas condições, não é verdade? O seu momento. E eu quero dizer para você aí que está pedindo a Deus um filho, né? Pode ter certeza, na hora certa esse filho vai chegar. Você ouviu um testemunho de milagre aqui, da Sheila, né? Que chegou na hora certa, e 38 anos teve o seu filho. E incentivar também as meninas que vão casar, os casais novos, a serem pais, né? Mãe e pai, porque hoje tem uma geração que nem filho quer ter mais, porque a gente está vendo uma geração tão egoísta, não é verdade? Que só pensa em si. Quando você é mãe, você vai perder esse egoísmo. Porque você vai aprender, tem mãe que até deixa de comer para dar para os filhos, não é verdade? Tem mãe que deixa de comprar roupa para comprar para os filhos. Eu aprendi isso, eu vivi isso. Né? Quantas vezes deixei de comprar coisas para mim para comprar para os meus filhos? Não, dá prioridade. Aí é que a gente entende o amor de Deus, como você falou, não é, Ivana? Quando a gente passa a ser mãe, né? Tudo que acontece com o filho, você sente como se fosse em você.
Você sente esse poder de se doar para um filho. Então eu quero dizer para você que é mãe, olha, sinta-se uma mulher privilegiada, escolhida por Deus para ser um canal de bênção nessa terra. E filho é bênção, filho é uma herança que Deus nos dá. Não importa se talvez você foi uma mulher que criou seus filhos no caminho do Senhor e hoje tem algum que está afastado. Que você possa confiar nas promessas de Deus, na semente que foi plantada ali no ser daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Na hora certa, esse filho vai voltar, essa semente vai brotar. E o nosso desejo de coração é que Deus renove as suas forças, porque como foi falado aqui, ser mãe requer realmente um esforço, né? Ser mãe é um pouco cansativo, sim, mas vale a pena, porque a gente tem a presença do Espírito Santo para nos renovar. Eu quero finalizar fazendo uma oração aqui, para todas vocês, mães biológicas, mães do coração, mulheres, né, que são mães independentes, às vezes cuida de um filho de uma vizinha, não é verdade? Cuida de um sobrinho, cuida de alguém, porque a mulher tem esse papel do acolhimento. Querendo ou não, Deus colocou esse papel da maternidade. A gente vê que é uma coisa tão inconsciente muitas vezes, que tu vê meninas pequenininhas que já gostam de brincar com boneca. Não é verdade? Você dá uma bonequinha, ela pega, fica ninando e gosta. E a gente tem que continuar cultivando isso. Não é verdade? Para que essas gerações mais novas tenham também o prazer de se casarem, de formar uma família, de ter filhos. Porque eu creio que enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter aqui famílias abençoadas, crescendo e multiplicando nessa terra, não é verdade? Então, que Deus abençoe a você que é mãe, né? Que Deus possa te abençoar e seja feliz por ser mãe. Mesmo que nesse momento você diga assim, Elisete, eu não estou sendo tão recompensada como eu pensei que eu seria. Mas pode ter certeza, a sua maior recompensa está no céu. Deus vai te recompensar. Então nós vamos orar. Paizinho querido, nós te amamos. Muito obrigada pelo privilégio de sermos mães, porque tu nos escolheste para cumprirmos um papel importantíssimo e vital nessa terra. Como mães, nós temos o papel de edificar o nosso lar, Senhor, de trazer a tua paz, trazer a tua alegria para dentro da nossa casa. Eu quero pedir uma bênção especial sobre cada mãe agora. Pai, que tu possas conceder espírito de sabedoria, discernimento espiritual, que tu possas dar graça, unção e autoridade para que essas mulheres sejam bocas proféticas dentro do seu lar, como aquela mulher virtuosa foi dentro da sua casa. Por isso ela foi louvada pelo seu marido e pelos seus filhos, porque aquela mulher te priorizava, ela te honrava, ela te obedecia. Assim, Senhor, como foi falado aqui de Joquebede, assim como foi também, Senhor Jesus, Maria e tantas outras mães que a tua palavra diz. Senhor, eu quero pedir a tua bênção. Capacita agora mães que estão duvidando, Senhor, das suas orações, pensando, Senhor, que aquele filho, aquela filha não vai voltar, mas nós queremos agora ser uma boca profética para essas mães. Nós declaramos que as suas orações estão sendo ouvidas, as palavras que elas profetizaram dentro da sua casa para os seus filhos, vai surtir um milagre na hora certa e no momento certo. Nós as abençoamos com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Um grande abraço.